Pessoas que não cansam de ver a Renata Barreto apanhando nesse debate de 2022 já. Tudo bem com vocês? Estamos aí, né, gente? Precisando de conteúdo, o pessoal tá de férias ainda, o Rock, pelo jeito, cansou de falar de China, ou passar vergonha. E vamos ver mais aí um pedaço do debate, que eu não tinha assistido esse pedaço aqui ainda, entre o Elias Jabbour e a Renata Barreto. Não, né? Isso não é nada pessoal, nada. A ditadura e a democracia impede você de entrar no objeto. Então você vê uma complexidade daquela, um país super complexo. Mas aí que tá que eu falo que eu gosto mais de coisas simples e menos subjetivas. Não, mas o problema não é... Por que será, né? Pessoa que vai assistir um musical para se informar sobre o negócio. É subjetivo, Renata. A sua dificuldade de saber qual é no fundo é que você não consegue sair do simples para o complexo. Não é uma questão de complexidade. Não, ou existe democracia ou existe ditadura. Ou existe liberdade de expressão ou não existe. Ou existe... É assim, a pessoa tem que ser muito rasa para falar um negócio desse, né? Ou existe democracia. Que democracia? Porque, assim, eu já falei isso em vários vídeos. A democracia brasileira é diferente da dos Estados Unidos, que é diferente da Inglaterra, que se diz uma democracia, tem uma Câmara de Lordes e um rei. Então, não dá para falar existe uma democracia só. Tem modelos democráticos diferentes. Liberdade individual não existe. Renata. Como? A sua dificuldade é sair do simples para o complexo. É muito difícil. Qual é a complexidade? A complexidade é que a China é uma formação econômico-social que tem 5 mil anos de idade. É uma sociedade que tem é um estado de 2.500 anos de existência. Ou seja, eles são uma sociedade que nutre outros valores completamente diferentes dos valores ocidentais. Não estou aqui defendendo os valores deles. Tem o Japão também, que é uma sociedade milenar e ela não é uma ditadura. Não, então, o Japão não é uma ditadura porque quem define o que é ditadura são os Estados Unidos. O Japão é governado pelo mesmo partido desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Só num pequeno período ali, nos anos 90, teve um outro partido que venceu as eleições, mas de lá para cá é o mesmo. Os Estados Unidos colocou uma ditadura na Coreia do Sul, apoiou o Chiang Kai-shek na ditadura até ele morrer, em Taiwan, mas não era ditadura. Não era, nunca foi. Por quê? Porque os Estados Unidos, quem define o que é ditadura? Não está vendo aí os Estados Unidos comprando petróleo da Venezuela e o Maduro não é mais ditador? O Japão é um país ocupado pelos Estados Unidos, né? A Coreia do Sul é um país ocupado pelos Estados Unidos. Até hoje? Ocupado? Sim. Ocupado pelos Estados Unidos. E você acha que o cidadão médio japonês tem uma vida melhor ou pior do que um cidadão médio chinês? Depende do que você está falando. Vamos pegar... Depende da métrica, né? E sim, são países ocupados. E tem japonês e sul-coreano que falam isso. Porque na Coreia do Sul tem cerca de 25 mil soldados dos Estados Unidos. Tem soldados dos Estados Unidos patrulhando as ruas na Coreia do Sul. E no Japão são mais de 50 mil soldados. Os caras literalmente reescreveram a Constituição japonesa. Os Estados Unidos, né, reescreveram. Vamos pegar, por exemplo, a China em 49, né? Ou seja, a China em 49 ela tinha, por exemplo, uma expectativa de vida de 30... Primeiro que a China... O Japão é um país de 200 milhões de habitantes, 150 milhões. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Tá? Então, as bases... O Japão tem um pouco mais de gente que a maior província aqui na China. Comparação são outras. Eu quero comparar a China com a Índia, por exemplo. Você topa comparar? Vamos comparar. Então, como a expectativa de vida da China e da Índia? Não sei os números de expectativa da Índia. Vamos comparar, mas eu não sei. Você quer discutir China? China comparar com o Japão? Não dá. Vergonheira. Por que não dá? Então eu só posso comparar a China com outro país que tem 1 bilhão de pessoas. Isso é ciência, isso chama ciência. Sendo que eles fizeram política do filho único, acabaram com... hoje a expectativa de vida da China... Só uma questão, a expectativa de vida não. O fato de eles terem feito a política de filho único, que foi uma política totalmente errada do Partido Comunista Chinês, e só houve porque existia um comando forte do Estado, sem haver nenhum tipo de democracia e nenhum tipo de conversa com a população. Que mentira, cara. Quantos abortos foram feitos, quantas esterilizações foram feitas e o que está acontecendo com a sociedade hoje que está envelhecendo, que pode ser e provavelmente vai ser um grave problema da China. Tudo isso... Vamos lá. Primeiro que é uma mentirada isso aí de que o governo não ouve a população, né? Eu tenho um vídeo explicando sobre a política de filho único, como é que ela se desenrolou aqui na China e em dado momento... Só cerca de 38% da população se encaixavam na política de filho único. Porque tinha um monte de brecha. Tinha um monte de... Olha, se você mora na roça, você pode ter 2 filhos. Se você mora em tal lugar e seu primeiro filho é uma menina, você pode tentar mais um filho. Se você mora em tal lugar e você tem 2 filhos, você paga uma multa e a multa era irrisória. Tinha locais que a multa era extremamente absurda, tipo de R$300 mil, e tinha local que era 100
sabe? Então, toda a política na China, ela tem uma orientação nacional, mas os detalhes mesmo são aplicados a níveis locais, porque a realidade do bairro onde eu moro é diferente da realidade do bairro onde fica a fábrica que eu trabalho. Então, os caras daqui não administram da mesma forma que lá. Inclusive, na Covid tinha regra diferente daqui de onde eu moro para onde eu trabalhava. Lá onde a gente trabalhava, era assim, tinha um caso no bairro, fechava tudo. Tudo. Aqui não. Aqui teve uma época que teve caso no meu condomínio, fechou só o condomínio. Então, sabe... Então, é isso que a Renata ela não conhece como a China funciona, ela não conhece como a sociedade chinesa funciona. A questão do confucionismo, taoísmo, toda a influência disso na sociedade chinesa, ela não sabe de nada. E foi passar vergonha na inteligência limitada, né? Causado pela interferência do Estado. Vamos conversar sobre isso. Então, quando você fala de qualidade de vida, quando você fala que a China só pode funcionar tinha um ponto ali que eu esqueci. Ela falando que a população chinesa está envelhecendo e também isso tem uma conexão com a questão da política do filho único. Bom, e o Japão está envelhecendo por quê? Não tem filho único lá. E a Coreia do Sul, que nunca teve política de filho único e tem a menor taxa de natalidade do mundo. E os países europeus que estão envelhecendo? Eles não tiveram política de filho único. Não faz sentido, cara. Os argumentos dela são muito furados. O autocontrole estatal, pelo fato dela ter uma grande população... Eu não falei isso. Então, você fala assim, eu não sei de cabeça o número da expectativa de vida o que eu tenho da que dizer Índia. É o seguinte, cientificamente, eu trabalho com ciência, tá? Você só pode comparar um país como a China com um país como a Índia. Ou o país continental como com os Estados Unidos, ou o país como o Brasil. São bases de comparação. Vamos comparar com os Estados Unidos, vamos comparar com outros países continentais. Vamos comparar com... A expectativa de vida da China hoje é maior do que a dos Estados Unidos. De qualquer forma, o fato é que a China, por exemplo, em 1949, ela tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. A China em 80, não, isso já com Deng Xiaoping, isso com Mao Zedong já tinha falecido. Deng Xiaoping, já era de 70 anos, a expectativa de vida da China. E isso que a China entre 1839, quando começam as guerras do ópio, que é bom que se fala, os liberais fizeram uma guerra para liberalizar o tráfico de drogas, ou seja, isso vai para a história. Né? Ou seja, as guerras do ópio. Então a China foi colonizada. Família Real Britânica, maior família de traficante de droga da história. Maior do que qualquer família mexicana, colombiana ou qualquer coisa que queira inventar. É muito maior. Os caras literalmente travaram 2 guerras contra a China para poder vender droga aqui dentro. E outras coisas, né? Inclusive liberar a religião. E saqueada por 100 anos pelas potências libertárias em defesa da liberdade de expressão, da democracia, durante 100 anos. Então a China em 49 era o país mais pobre do mundo. A China. Se eu não me engano, era o 9º, né? Não era o mais pobre do mundo. Então ela saiu de 35 anos de idade de expectativa de vida em 49 e chega a 70 em 80. E hoje passou os Estados Unidos. Expectativa de vida. Esse é um argumento assim, da galera que fala que o Mao Zedong queria matar muita gente ali no Grande Salto Adiante, né? Por que ele parou, então? E por que ele investiu em saúde pública? Por que ele investiu em saneamento básico? Porque quando ele falece em 76, a expectativa de vida da China já era de 68 anos. De 35 para 68. E a população chinesa, quando eles começam a política de filho único em 80, 81, já era quase de 1 bilhão. Em 49 era coisa de 550 milhões. Mas por que ela teve esse leap? Porque não foi por causa do Mao Tse-tung, não foi por causa da Revolução Comunista. Não, imagina. A Revolução Comunista dizimou a China. Dizimou. Você tinha, obviamente, de uma dinastia com uma cultura. Eu até falei, acho que quando eu vim aqui, daquela coisa da tradição deles de amarrar os pés das mulheres. Sim. E ficar com aquele pé pequenininho, que eu vi umas fotos, inclusive, na internet, que você fica com um pesadelo à noite. Renato Dado, que eu dei aqui do Mao Tse-tung. Não, mas então, o Mao Tse-tung entrou em 1949, e aí o que ele fez? Ele fez o grande passo adiante, coletivizou as fazendas e ele matou quantas pessoas? Vamos falar sobre 40 a 70 milhões de pessoas. Aí depois veio a Revolução Cultural entre 1966 e 1976. Ele colocou a Guarda Vermelha, fazia as pessoas lerem aquele livrinho, que até hoje é o livrinho vermelho do Mao. Profanou, destruiu, acabou com os símbolos sagrados de pessoas que tinham religiões diferentes. Ela fala um monte de argumento que parece saído daqueles livros História Politicamente Incorreta, sabe? Porque é um monte de parada vazia, não tem nada assim aprofundado, não tem um dado, não tem nada, né?
Não tem nada. O grande salto adiante realmente teve muito problema. O próprio Partido Comunista reconheceu isso e reconhece até hoje. Eles estudam isso para entender o que aconteceu, todo o processo que foi. E muita gente morreu. Mas existe uma diferença em dizer que isso foi feito de propósito e houve problemas nesse processo. Não quer dizer que, nossa, tá tudo certo, as pessoas, 10, 15 milhões de pessoas morreram. Ninguém deveria ter morrido, né? Mas assim, antes do Mao Zedong, já se morria muita gente na China. Em 1943, morreram 3 milhões de pessoas em Hunan ou Henan, eu sempre confundo as duas províncias, por causa de fome causada pelos japoneses. E já morria muita gente antes. Quando começa a Primeira Guerra do Ópio, em 1838, a China tinha uma população ali de cerca de 400 e poucos milhões de pessoas. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil em 49, estava na casa dos 550 milhões. Então a população cresceu cerca de 100 milhões, aí, mais ou menos, em 100 anos, né? Em 110 anos. Como eu falei, em 1980, 30 anos depois, a população já era quase 1 bilhão, quase dobrou. Por quê? Porque morria muita gente na China antes. Só que quando morre por conta de capitalismo, é porque você não se esforçou muito, é efeito colateral, é qualquer motivo que não seja o capitalismo. Fez um terrorismo com essas pessoas e houve a morte de muitas pessoas. Tem vários tipos de estatísticas, mas umas 70 milhões de pessoas ali nas costas do Mao Tse-tung. Aí, quando veio o Deng Xiaoping, aí ele falou assim, bom, isso aqui não está dando certo. Eu preciso abrir um pouco a economia. Então, ele percebeu que ele precisava de pelo menos um pouco de capitalismo para conseguir fazer a China dar certo. E aí, com essa abertura, que na minha opinião foi o grande erro do Ocidente, era achar que a China iria olhar para o capitalismo, olhar para as bases do Ocidente e aprender com isso e se adaptar a isso. Não fizeram isso, foi o oposto. Eles utilizaram o Ocidente para subir e hoje eles são a potência que são e o grande perigo Nossa que são para tudo. Essa mulher daquelas que vai para os Estados Unidos e acha que é o Ocidente, né? Vai para os Estados Unidos, para a Europa e acha que é branca. No Ocidente, por causa desse grande erro, na minha opinião. Tá. Então, não tem como você falar que assim, não, foi maravilhoso porque os comunistas entraram e fizeram o planificado Renata. E aí deu certo. Ela usa esse argumento burro, que é o que a gente vê muito no Não Adivinho, no Traje Cômico, essa galerinha tapada mesmo, né? Que quando a gente fala, olha, as coisas não são dessa forma, mas são assim. Quando eu falo, olha, a Gazeta do Povo Não Adivinha, não está te passando a realidade como são as coisas na China. Eu moro aqui, eu estou te falando. Na cabeça desses caras, a gente está dizendo que morar na China é maravilhoso. E nem os chineses pensam isso. Sabe? Nem os chineses, cara. Ninguém pensa isso. Ninguém disse isso. Aí ela vem e fala isso, porque na China, depois que o Partido Comunista assumiu, tudo é maravilhoso. Ninguém nunca disse isso. Renata, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não trabalho com adjetivo. Eu não falei que é maravilhoso. Eu quero deixar isso claro. A minha visão de desenvolvimento é que o desenvolvimento é um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Ela é muito fraca, cara. Então eu não trabalho com maravilhoso, com belo, com bonito, com feio, com gato, cacho preto. Isso não está no meu vocabulário. Você vai ler meu livro. Você vai ver um adjetivo no meu livro. Você vai ver crítica, você vai ver nada, você vai ver dados, você vai ver uma série. Metade do livro é conceito. Aliás, mostra o livro de novo aí. Mas aí você faz no final, não sei que eu ainda vou ler. Mas você tem os desafios. Mas você faz um juízo de valor em relação ao sistema, se você gosta ou não gosta. Não trabalho com juízo de valor. Gosta ou não gosta? Assim, gostar, eu gosto, sei lá, da comida que eu comprei aqui ontem, de fazer hiking da russa, sabe? Assim, isso é gostar. O nível da argumentação dessa mulher, cara. Ué, mas se você é comunista, eu você trabalho precisa com ciência, dizer eu trabalho com desvalor. Mas o que você quer? Qual que é o teu objetivo? Mas não é gostar, como que seria? Né? Se eu fosse hoje, se eu falasse agora, você tem o poder de determinar qual vai ser o sistema econômico, como ele vai determinar. Na minha percepção, não sou eu que tenho que determinar isso. Quem tem que determinar isso são as pessoas e por isso o Estado tem que ser pequeno. Como você se diz comunista? É interessante que ela fala Estado pequeno e ela defende muito os Estados Unidos, né? Que tem o maior exército do mundo que gasta quase $1 trilhão em exército. E o exército é do Estado. Os Estados Unidos só é rico porque é um Estado gigantesco, policialesco, militar, roubando, pilhando pelo mundo inteiro. As pessoas esquecem desse detalhe, né? Quando falam, não, porque os Estados Unidos, um Estado pequeno, que não é pequeno. As forças militares são parte do Estado.
e marxista, a sua visão de mundo é completamente diferente da minha. Então não tem como não ter juízo de valor. Eu vou falar o seguinte, eu vou querer o que as condições históricas me permitirem. Simples assim. O socialismo, ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. E, na minha opinião, o socialismo ainda não é uma resposta para problemas historicamente colocados no Brasil. Tá? Então, eu não trabalho com... Não é uma questão de juízo de valor. Quando surgirem condições históricas para tal, vai acontecer. Quando surgirem condições históricas para o Brasil dar um salto para um capitalismo industrial altamente avançado, vai acontecer isso. Eu não trabalho com desejo. Vai acontecer o quê? Ele vai ter esse capitalismo industrial e daí depois ele vai para o socialismo, não é isso? Não trabalho com etapa. Eu trabalho com processo histórico. Então, mas deixa eu falar do mal dessa... Bom, aí eles vão começar a falar de outra parada que esse eu já não lembro se eu já fiz, talvez eu já tenha feito um react, talvez eu faça de novo, porque já foi em 2022. Mas é muito fraquinha, cara. É muito fraquinha. Dá vergonha. E é por isso, assim, esse debate deles, cara, meio que balizou pro pessoal deles, da direita, o nível da vergonha que é debater com gente preparada como o Elias. E aí vem mamãe falei querer debater com o Jones Manuel. Maluco, o Jones Manuel vai fazer 75 referências de cabeça em qualquer argumento tosco do mamãe falei. A galera querendo debater com o João Carvalho. O João Carvalho só de introdução inicial vai ser 40 minutos de aula. Esse cara não tem noção. O cara lê meia dúzia desses malucos de escola austríaca e acha que sabe das paradas, cara. É só uma vergonheira. A gente se diverte, né?